Olá, seja bem-vinda aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Guimarães. Eu sou hipnoterapeuta e pesquisadora das relações familiares. Nesse vídeo de hoje eu quero falar com você sobre a neurociência e o cérebro infantil. Você sabe como o cérebro se desenvolve? Como ele funciona? Se você tem interesse em saber como o cérebro de nossas crianças funciona e saber como você, que é pai e mãe, educador, terapeuta, cuidador, podem ajudar no desenvolvimento mental das suas crianças, então vem comigo. Mas antes, não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Vamos começar no início da vida. O cérebro é um dos primeiros órgãos a se formar na gestação, logo na terceira semana, e continua maturando até a adolescência. Já na segunda semana de gravidez, quando ele mede apenas 3 milímetros, surge o tubo neural, estrutura embrionária que vai dar origem ao cérebro e à medula espinhal. Por volta da quinta semana, os hemisférios direito, responsável pelas funções espaciais e visuais, e o esquerdo, responsável pela linguagem, já começam a ser formados. O ápice da produção de neurônios acontece mais ou menos na 10ª semana, e daí por diante, o bebê já reage ao som da voz dos pais, chuta, mexe os bracinhos, começa a perceber e a interagir com o ambiente à sua volta. Por isso, e também por outras coisas que eu conversarei com vocês em outro vídeo, que é tão importante que a grávida tenha uma saúde mental durante a gestação. Após o nascimento, o cérebro da criança continua a se desenvolver, atingindo o auge nos primeiros 3 anos, até mais ou menos 8 ou 9 anos. Existem algumas áreas que ainda não estão completamente formadas. Podemos dizer que o nosso cérebro é um detentor de uma plasticidade cerebral, ou neuroplasticidade, como chamamos atualmente, que seria a capacidade do cérebro em adaptar as mudanças por meio do sistema nervoso. Trata-se de uma habilidade do cérebro em reorganizar os neurônios e os circuitos neurais, moldando por meio de cada experiência ou aprendizagem do indivíduo. São como caminhos em uma vegetação. Se passamos sempre para o mesmo caminho, caminhando a estrada fica limpa e passamos com facilidade. E, portanto, no nosso cérebro fica automático, ou seja, utilizamos o nosso subconsciente. Agora, se passamos de vez em quando, precisamos ter mais atenção para fazer uma certa tarefa. Se não passamos esse caminho, vai sendo tomado de mato, o que faz com que o seu cérebro não reconheça mais aquela informação. E como tudo na nossa vida, vai fazendo uma faxina nas suas sinapses, deixando apenas aquelas que fazem sentido para você. No córtex frontal humano, a área responsável pelo planejamento, integração da informação e tomada de decisão, a formação de sinapses continua ao longo da adolescência e só se estabiliza em torno dos 18 a 21 anos, podendo chegar em alguns casos até os 30 anos. Eu tenho certeza que por essa você não esperava, né? 30 anos. Podemos dizer que até os 20 anos o cérebro não pode estar totalmente maduro, mas isso depende de pessoa para pessoa e também as experiências ao longo da vida. É por isso que as atitudes de uma criança de 3 anos é muito diferente de uma criança de 10 e mais ainda de jovens de 18 anos. Mas, voltando às crianças até os 7 anos de idade, elas absorvem tudo à sua volta. Então, na criança, essa plasticidade é ainda maior, porque o cérebro está sendo formado. Há uma tempestade de sinapses o tempo todo e só posteriormente irá definir o que fica e o que vai sendo eliminado. Muitas de nossas crenças, sejam elas limitantes ou motivadoras, são colocadas em nossa mente em nossa infância, pois é no processo de mielinização, de encapamento da medula e células nervosas que formamos nossos traços de caráter. Muitas vezes, só com a hipnose e reprogramação mental, podemos modificar esses caminhos e ressignificar essas crenças, pois estão com certeza muito bem definidas. Na primeira infância, é como se o cérebro fosse uma esponja ou uma casinha sem telhado, onde tudo que aprende vai sendo construindo caminhos neurais. Então, tudo que é dito para as crianças, elas absorvem,
seja positivo ou negativo. 50% da formação do cérebro depende da carga genética e os outros 50% depende de sua experiência com o meio ao longo da vida. Existem muitas coisas que os pais e professores podem fazer além de estímulos de aprendizagem para que a criança tenha um bom desenvolvimento cerebral e seja um adulto saudável. O principal é carinho e afeto. Já existem estudos que crianças que vivem em ambientes com harmonia se tornam adultos mais saudáveis emocionalmente. A neurociência estuda a fundo essa importância. Existem inúmeras pesquisas, também com ratos, onde comprovam a diferença em estrutura cerebral de acordo com o ambiente em que vive. A criança precisa crescer em um ambiente seguro, rico em estímulos positivos. Não posso deixar de terminar esse vídeo sem deixar de lado o meu furor pedagógico e dar dicas muito importantes que eu aposto que vocês já conhecem, mas não custa repetir. Dica número 1, alimentação equilibrada, rica em nutrientes, principalmente não pode deixar de faltar aqueles que são importantes para o cérebro, como folhas verdes escuras, peixes, azeite e abacate. Dica número 2, brincar com interação, afinal, somos mamíferos e as crianças aprendem com seus pares. Dica número 3, a criança deve dormir bem. Se isso não acontece, ela precisa de ajuda de um especialista. Talvez alguma coisa está perturbando o seu sono e a hipnoterapia pode ajudar nesse aspecto. Dica número 4, a criança vive no mundo da imaginação, ou seja, com seu subconsciente mais aflorado. Então, a criança que ouve músicas, histórias de niná, possui uma atividade cerebral maior e mais ativada em áreas importantes para o desenvolvimento do cérebro. Dica número 5. Tenha cuidado com os eletrônicos. As crianças já nascem com um dedinho no tablet, não é mesmo? São de uma geração altamente tecnológica e os pais muitas vezes substituem as babás pela tecnologia, pois as crianças ficam literalmente hipnotizadas, absorvendo tudo que está sendo ensinado naquele momento. Ainda mais agora que ficamos ainda mais dependentes do mundo online. O estímulo exagerado é enorme, causa estresse infantil e principalmente à noite pode causar agitação e dificuldade de concentração. O vício tecnológico em crianças e adolescentes é cada vez mais crescente e solicitado em terapias. A hipnose e as demais terapias que eu utilizo em crianças servem como suporte no tratamento de qualquer conflito que crianças e adolescentes sofram ao longo da vida, para que possam se tornar um adulto saudável emocionalmente, menos ansioso, sem crenças negativas, colocadas na primeira infância com uma boa aprendizagem. Então, o mais importante de tudo isso é que existe uma plasticidade neural e que durante a infância a maturação do cérebro está sendo feita e afeto e estímulos certos são fundamentais para o desenvolvimento das crianças. E poder se desenvolver e se tornar um adulto saudável, mas se analisarmos sistematicamente o cérebro, é apenas um replicador de tudo o que acontece à nossa volta, com nossos sentimentos, emoções e vibrações. Mas é um de muitos órgãos essenciais para o nosso corpo. Então, chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueça de me seguir no canal, dizer o que achou, se gostou, claro, dê um like. E escreva para mim contando o que tem feito para desenvolver a saúde mental de seus filhos, como está a relação com eles. E se tiver alguma dúvida ou tema sobre o assunto, deixa aqui. Aos poucos vou respondendo ou fazendo vídeos a respeito. No mais, um forte abraço, gratidão e até mais.